Superior, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer por estarmos reunidos na tarde de hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa família, por tudo que temos, mas principalmente pelo amor que temos em nosso coração e que buscamos sempre aprender cada vez mais dos teus ensinamentos. Obrigado, querido Mestre, e nos abençoe sempre, e que possamos na tarde de hoje sairmos mais fortalecidos nos teus ensinamentos e também na nossa fé. Hoje e sempre te agradecemos. Que assim seja. Então, boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Então, queridos irmãos, vir à Casa Espírita, hoje tomamos cada um uma atitude, não é? Eu vou destinar meia hora do meu tempo e eu vou ir até a Casa Espírita. Quando aqui adentramos, quando já fizemos esse planejamento em nossa vida e conseguimos chegar, a nossa Casa Espírita já está toda envolvida, que os nossos olhos, né, os nossos olhos físicos não conseguem ver. Mas, queridos irmãos, o nosso sentido, se nós conseguirmos, não é? A gente sabe que às vezes para mudar um hábito precisa muita repetição, mas a gente consegue. Então, quando nós viemos para a Casa Espírita, se a gente consegue vir 5 minutinhos antes, nos colocamos no nosso silêncio interior de cada um. A gente eleva o nosso pensamento, a gente faz aquela conversa simples, não é? Bem simples. Cada um de nós, muitas vezes, tem suas aflições, suas angústias, suas preocupações. Quando a gente adentra a Casa Espírita, ela já está preparada, queridos irmãos, para nos receber, para nos entender, porque aqui já é cheio de fluidos benéficos que nós vamos receber. Mas como que a gente vai conseguir receber, perceber, sentir? Se nós nos colocarmos abertos através do nosso pensamento elevado. Muitas vezes é difícil porque a gente tem nosso dia a dia atribulado, às vezes aquela angústia que não sai do nosso pensamento. Todos nós sabemos como são as aflições às vezes que nós temos, que faz com que não conseguimos, queridos irmãos, sintonizar. Então esse exercício de nós virmos à Casa Espírita, buscarmos esses minutos de silêncio interior, é para nós sintonizarmos. E nós vamos sintonizar sim, irmãos. Cada um de nós vai receber um bálsamo vigoroso, vai receber uma boa ideia. Às vezes a gente vai tirar de nós aquele pensamento conflitante que nos persegue e não sai de nós, não é? A Casa Espírita é isso, é um ambiente preparado pelos benfeitores espirituais que fazem essa busca. Eles fazem esse trabalho e o nosso trabalho é a nossa sintonia. E como a gente consegue essa sintonia, queridos irmãos? Na prática do bem. Se diz que todo bem que nós fizemos fica gravado em nós, fica gravado no nosso perispírito. Então, que maravilha! E qualquer ação pequena que for no bem, fica gravado em nós. Que bênção! Por outro lado, irmão, todo mal, todo caminho torto que muitas vezes nós viemos nesta nossa nova jornada, todos nós, nessa encarnação. Já vivemos outras vidas, agora temos esta. Todos nós, irmãos, somos imperfeitos, estamos aqui para nos melhorar. Uma parte, pequeníssima parte de toda a população veio com alguma missão, mas todos nós ainda somos imperfeitos e nessas nossas imperfeições a gente está aqui para nos melhorar. Como a gente consegue nos melhorar? O nosso texto, que é do livro da coletânea Fonte e Vida,
Foi escrito em 1964. O espírito Emmanuel ditou, Chico Xavier, com sua mediunidade, psicografou essas mensagens. Ele tem, são mensagens curtas. É o tipo do livro até para nós termos lá na nossa casa. Todos nós termos uma mensagem edificante. Abrir uma página deve ter 7 parágrafos. Mas são parágrafos que nos estimulam, nos trazem força, nos trazem coragem. E o texto de hoje é o 78 e fala do melhorando sempre. Ele nos coloca nesse texto que muitas vezes nós deixamos de fazer certas atitudes porque nós imaginamos sempre fazer coisas grandiosas. E ele nos diz que nós, pela nossa imperfeição, nós talvez não vamos conseguir fazer coisas grandiosas, mas a pequena ação que cada um de nós faz já é um crescimento, já é um desenvolvimento. Eu vou ler um parágrafo para depois a gente junto ver o sentido e nós vamos encontrar muita força nesse parágrafo para a nossa vida. Ele diz: evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo que nós também não podemos curar as chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis, numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda, em regime de correção e aperfeiçoamento. Entretanto, queridos irmãos, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Nós não podemos resolver todas as chagas do mundo, todas as diferenças sociais que muitas vezes nós nos angustiamos, mas nós podemos, singelamente, resolver um pequeno problema. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Sim, nós podemos olhar para o lado e ajudar alguém. E às vezes a gente acha que ajudar é pouco, e aí nós começamos a nos diminuir. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado ou impedido, no sentido de ajudar um parente menos feliz, ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Quantas vezes nós, diante de algum problema, a gente diz: não vou me envolver, não vou participar, aquilo é demais para mim. Isso se chama, queridos irmãos, lavar as mãos. E aqui no texto ele nos diz que nós temos sim, dentro de nós, capacidade de fazer, por mais simples que seja, estender a mão. E nós, na nossa pequenez ainda, às vezes até na nossa preguiça de nos movimentarmos, nós achamos desculpas em dizer: eu não sou capaz de fazer tal ato. Todo o bem que nós fizemos fica gravado em nós. E esse bem é o bem que nos transforma. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu à criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Essa tragédia que assola o Rio Grande do Sul, quantas pessoas se motivaram, todos nós sentimos, não é? Todos nós ficamos tristes, abalados. Como tocou a solidariedade tão grande em todo o mundo. Outras pessoas que a gente ouve pelas notícias estão se deslocando de outros locais
que não conhece ninguém, mas vem para se solidarizar. Então nós tomamos isso como exemplo, queridos irmãos, quanta compaixão não está sobre o nosso estado, quantas orações que estão fazendo com que amenize toda essa tragédia coletiva que ocorreu. E nós, na nossa pequenez, a nossa ação mental de uma prece, de uma oração, vai ajudar, vai transformar. A minha ajuda material, quem sabe, seja num quilo de alimento, numa roupa que eu não uso mais, também vai ajudar. Então, todos nós, nessa ação pequena, nós vamos transformar uma situação tão difícil, nós vamos amenizar. Isso são ações que a gente não lavou as mãos, a gente se posicionou, a dor do outro foi tão grande que faz desenvolver em nós, até naquelas pessoas mais endurecidas, o sentimento de compaixão. Quando a gente vê essa tragédia tão grande, todos nós ficamos muito sensibilizados, mas também cabe a nós buscarmos nas orações sinceras, elevar nosso pensamento, não nos deixar, às vezes, que essa tristeza tão grande nos toque e nos baixe nossa vibração, mas sermos mais fortes para mandar, queridos irmãos, vibrações fortalecedoras de fé, esperança, coragem àqueles que estão bem mais difícil que nós. Nós ainda temos nossa casa simples ou nossa casa muito luxuosa, nossas cobertas simples ou nossas cobertas melhores, mas nós temos, a maioria de nós possivelmente, a nossa casa, o nosso local onde vivemos. Mas como aconteceu essa tragédia tão grande, o espírito de solidariedade brotou em todos nós, em todo o Brasil, verteu, não é? Essa situação que vai transformar. Quantas pessoas voluntárias que passaram por essa situação, elas vão se transformar, elas não vão ser mais as mesmas, porque elas estão vivendo a dor do outro. Então, queridos irmãos, cabe a nós buscar-nos, nos lembrar aqui do nosso texto que ele diz: todos temos condições. Às vezes, nós olhamos sempre para aquele que parece que fez algo grandioso. E eu fiz aquela minha pequena ajuda, não me valorizo. Nós devemos, pelo nosso texto, valorizar cada ação que nós fizermos. Ação sempre no bem. Como eu disse no início, né? Somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui buscando nos melhorar. E nas aflições da nossa vida, se nós nos observarmos, olharmos quais são as aflições que tocam o nosso íntimo, o que nos perturba, irmãos? O que será que nos tira a paz? O que será que nos angustia? Essa reflexão que a doutrina espírita nos ensina é a busca da nossa reforma íntima. E o que causa, queridos irmãos, essa reforma íntima? É nós olharmos para nós, vermos que as nossas aflições nós nos causamos. Por que será? Porque ainda temos conosco os instintos, não é? Da inveja, dos ciúmes, da revolta, da incompreensão, da intolerância. Podemos tomar um caso bem simples para nós percebermos como as angústias muitas vezes são criadas por nós mesmos. Quando ele disse aqui, indiscutivelmente não nos pode sanar as dificuldades totais da família em que nascestes. Quantos de nós em nossa casa, com nossos familiares, são as provas diárias que nós passamos. Às vezes, lá no nosso lar, algum familiar tem um vício, ou é o vício do álcool, o vício das drogas, não é? O vício do cigarro. Lá na nossa família, não é? Todos nós temos essas dificuldades. E o que nos diz o Evangelho? Persevera. Busca ali na tua família não lavar as mãos para aquele familiar difícil.
Não abandonar aquele filho que às vezes continua no erro e não muda, porque a família que nós escolhemos, sim, nós escolhemos nascer, cada um de nós na família que estamos. A nossa família, ela é imperfeita, mas cabe a cada um de nós desenvolver o amor, a paciência, porque amar aqueles que nos amam é muito fácil, o Evangelho nos diz. E amar aqueles que não nos amam é uma tarefa muito difícil. Mas nessa tarefa difícil de amar aquele que eu não consigo amar, eu vou sanar, queridos irmãos, o quê? Aquelas angústias que cada um de nós às vezes tem nos relacionamentos familiares. Vou sanar aquela dificuldade, às vezes aquela gastrite que nunca sai de você, aquela dor de cabeça perseverante que de repente do nada ela vem e aparece, aquela tristeza que a gente não sabe explicar. Quando nós nos voltamos para nós e buscamos ver quais as aflições que nos angustiam, se nós conseguirmos fazer um exame simples e buscar honestamente, nós encontraremos a falta de fé. A falta de fé é a falta da escada que cada um de nós precisa ter. Nascemos simples e ignorantes e tem essa escada da vida para a gente subir. Quando a gente é jovem, essa escada é muito fácil de subir. É rápida. Ali nos 20, 30 anos, todo mundo tem força. Todo mundo tem bom ânimo, sobe a escada mais fácil ainda. E é geralmente quando vai declinando a nossa força, irmãos, lá pelos 40, 45, 50, a gente já não tem tanta força para subir nessa escada. E vir nesta existência, qual é? O que vai nos dar força para subir constantemente nessa escada? É a fé. A fé que dizia que transporta montanhas. E nós fraquejamos muitas vezes, porque a nossa fé a gente condiciona às vezes para ganhar algo. Eu vou ter fé para conseguir um emprego. Eu vou ter fé para conseguir passar de ano na faculdade. Eu vou ter fé para conseguir alcançar alguma coisa. Aí quando muitas vezes consegue alcançar, a fé esmorece, a fé fica fraca e eu que subia mais rápido naquela escada, eu começo a ir devagar. Quando a gente tem um modelo e guia a seguir, que foi Jesus, com o seu redentor evangelho, mas como ele veio e só falou de amor, de paciência, de tolerância, de bondade, ele falou de maneira tão doce. Ainda nós temos tanta dificuldade de trazer para a nossa vida, de trazer para o nosso dia a dia tudo que ele ensinou. A nossa fé, queridos irmãos, fraqueja. Aí nos diz que quando é que a fé volta mais forte? Quando vem a provação, queridos irmãos, em nossa vida. Qual é a provação? A dor, a doença, as situações difíceis muitas vezes chegam na nossa casa, no nosso lar, em nossas vidas, para nos motivar, para nos acordar, lembrarmos do nosso modelo e guia Jesus, com os ensinamentos dele, para acordar. Toda doença é transformadora na nossa vida. Quem já passou por alguma doença bem sabe. Como a gente se viu tão pequeno, tão frágil, a gente se amparou em alguém. Todos nós, nesse momento de dor e sofrimento, oramos a Deus. Quantos a gente vê que a primeira coisa se apega, né? O maior ateu se diz, ele nunca creu em nada. Agora, no momento de dificuldade, a primeira palavra que vem à boca é Deus. Quando estamos a caminho, queridos irmãos, quando somos jovens, temos força, é o momento de, mais do que nunca, cultivarmos firmemente uma fé viva. Termos sempre o modelo Mestre Jesus, com o seu evangelho abençoado, que dizia:
tende paciência nessa família que nós escolhemos para vir. Tende paciência, suporta ele, porque tu vai te regenerar. E aprendendo a ser tolerante, tu vai te transformar. É através da disciplina, irmãos, que a gente consegue se modificar. Quantos de nós, não é, trabalhadores da doutrina espírita, nós chegamos no centro espírita cheio de dificuldades, cheios de angústias, de dores, fomos ficando, nós escolhemos o caminho da doutrina espírita, sim, porque nós acreditamos, concordamos com toda a doutrina de Allan Kardec, mas nós demoramos para nos melhorar. Quantos de nós, né, trabalhamos no passe, voluntários, mas nós estamos cada dia aqui para aprender, para melhorar. Nós caímos, levantamos, porque se a gente não tem o Evangelho de Jesus conosco, se a gente não tem leituras edificantes que nos lembrem as mensagens de dizer, tu estás no caminho do bem? Tu estás praticando a tolerância, a bondade, o amor ao próximo? Nós se perdemos, irmãos. Por isso que a fé tem que ser regada, que nem o vaso que a gente tem lá em casa. Se a gente não cuidar daquela plantinha, ela vai morrer. É como nós. Se nós não adubarmos a nossa fé através de leituras edificantes, a prática do bom caminho, a prática da caridade, a prática principalmente no nosso lar, do amor aos familiares mais difíceis, da gentileza entre o marido e a mulher, não é? Mesmo que o tempo passe, a gente tem que lembrar disso, da tolerância com o mais difícil, respeitar os pais com mais idade, porque Jesus disse, não somos nós que vamos julgar os nossos pais, quem vai julgar os nossos pais é Deus. E muitas vezes nós não temos aquela paciência com os nossos pais mais velhos, mas é aí que nós precisamos desenvolver em nós mais tolerância e paciência com os nossos pais idosos. E o que nós levamos para nós? Bons valores. Nós fizemos o bem, nós granjeamos para nós todas essas luzes que eu falei, que todo bem que cada um de nós faz, queridos irmãos, fica gravado em nós. E essa mensagem do Melhorando Sempre diz que nas atitudes pequenas que cada um de nós faz tem valor. Se for uma atitude para o bem, por mais simples que seja, então nós podemos nos melhorar sempre. Vamos precisar de disciplina, para criar um bom hábito para nos transformar. Jesus disse que nos aliviaria. Então, no Evangelho Redentor de Jesus, nós podemos encontrar força, coragem, perseverança, para que não nos desviemos do caminho do bem. Porque nessas idas e vidas, essa escada que cada um de nós tem, nós podemos e devemos subir nela, sempre com mais força, com mais fé e esperança. Então eu agradeço a presença de todos. Vamos agora paz. Como disse Jesus, onde mais que um estiver reunido em meu nome, aí eu estarei. Juntos todos nós, queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento e pedir por todos os nossos irmãos que agora ainda se encontram envolvidos nessa grande tragédia que se abateu sobre o Rio Grande. Nós estamos aqui bem, então com o nosso pensamento todos nós vamos pensar e mandar vibrações a eles. Deus de infinito amor, infinita bondade, escutai nossas preces, meu Deus. Estamos aqui todos reunidos, pequenos que somos, mas confiamos no teu infinito amor, na tua infinita bondade. Olhai por nós, meu Deus, dai-nos a força para vencer as nossas fraquezas, dai-nos força, meu Deus, para vencer aquela preguiça, aqueles sentimentos de raiva, de ódio que ainda temos em nós. Fortalece, meu Deus, o nosso lar, para que todos nós possamos todo dia
amar e perdoar a nossa família. Te dizemos, Deus, que como é difícil nós vencer, por isso te pedimos, abençoe a cada um de nós, nos fortalecendo, para que possamos ver sempre uma luz de amor em nós e ao nosso redor. E te pedimos, Deus, levai o conforto a todos os irmãos que se encontram agora nas outras cidades e na nossa também, sofrendo pelas enchentes. Te pedimos, Deus, dai força a eles, bom ânimo. Te pedimos, Deus, fortalece os pensamentos deles com otimismo, com esperança. Dai a eles, Deus, um bálsamo que tire os pensamentos de desespero, de desesperança que eles possam estar sentindo. Te pedimos, Deus, sobre cada irmão envolvido nessa tragédia, derrama sobre ele esses bálsamos curativos que vai envolver a ele e dando muita esperança, muita fé, muita coragem, que um dia que se renova, ele vai receber o amparo, a luz, e vai receber também, meu Deus, toda essa nossa vibração de amor, de compaixão e de ternura que nós enviamos a todos eles. Gratidão, meu Deus, por nós estarmos hoje aqui reunidos nesta casa de oração e que esses bálsamos fortalecedores envolvam a todos nós, envolvam nossos lar, nossos familiares que aqui não estão e que possamos a cada dia fazer sempre as nossas orações e trilhar sempre o caminho do bem, tendo Jesus como modelo e guia. Gratidão por tudo, meu Deus, que assim seja.